O meu triunfo máximo do género foi quando, a certa hora ambígua de aspecto, olhando para o cais do Sodré, nitidamente o vi, um pagode chinês, pintado no espaço, sobre o espaço cetim, não sei como, sobre o espaço que perdura a abominável terceira dimensão. Quer dizer, não é o espaço objetivo, né? Mas que suporta e permite o espaço objetivo abominável. O curioso processo de provocar a visão, aqui do cais do Sodré como o pagode chinês, passa por fazer primeiro como é que a paisagem, já modificada pela etapa anterior, produza os mesmos efeitos do que a música, produza imagens visuais. O que prova bem que aquela paisagem composta anteriormente por imagens ópticas é agora constituída por imagens também visuais, mas diferentes. O agente evocativo é da mesma ordem de sensações que o que há de evocar. As imagens suscitadas pela música entram num processo inverso ao das imagens atuais na fase anterior. Estou a acabar. Atualizam-se, espelhando uma visão do pagode chinês, a paisagem do cais de Sodré, que sofrera certamente o mesmo grau ínfimo de transformação do visível que as montanhas e as flores, no exemplo de Bernardo Soares, que o Bernardo Soares tinha descrito antes. Um duplo virtual forjou-se primeiro, que depois entrou num processo de atualização como duplo atual do virtual. Resumindo, a visão da paisagem emana da imagem cristal. Esta mostra a dupla face do objeto, as imagens virtuais e os circuitos por onde passam, o duplo coalescente virtual e o seu incessante movimento de passagem ao atual e desta ao virtual. A paisagem é assim um mapa, quer dizer, isto é muito diferente. O que eu estou a ver num objeto artístico, se isto é um objeto artístico, se isto fosse um objeto artístico, eu estaria a ver não um objeto cortado das suas virtualidades, das suas imagens visuais, mas estaria a ver todo o movimento de passagem desses circuitos virtuais ao atual e do atual ao virtual, que é a cristalização. Quer dizer, é um movimento de devir. Aquilo que eu vejo num quadro, por exemplo, num objeto artístico. É o que ele quer dizer. Os movimentos das imagens correspondem a devires, e estes, agora que sabemos, induzem visões que compreendem partes ou o todo do mapa, visões inteiras da paisagem móvel ou sequências dela. Como se trata de devires, e essencialmente de um devir de paisagem que é visão, tudo se passa num plano de imanência, habitado pela subjetividade intensiva do que vê nos circuitos das partículas, os trajetos do seu desejo e dos seus afetos. Temos assim três categorias. A imagem virtual, que é invisível, que não se vê. A imagem atual, que resulta da atualização em curso do virtual e o atual resultado desse processo, que está no espaço objetivo. Este último está fora do plano de imanência, cortou-se dos seus prolongamentos virtuais, é o empírico não intensivo, a coisa no espaço e no tempo objetivos. Estas categorias ajudam-nos a caracterizar a percepção artística. Lembremos-nos que nos primeiros textos que citámos do livro de Assossego, Fernando Pessoa referia-se ao espaço interior da paisagem como o que se vê e que é o culminar de várias fases de elaboração das sensações. A paisagem, o mapa, é o que se vê da multiplicidade de trajetos das sensações poéticas, no caso de Pessoa, ou mais geralmente dos trajetos das sensações que emanam do objeto artístico. O que é, então, a percepção artística? É a visão do todo do objeto, da impulsão total do objeto, na expressão de Deleuze. Na percepção artística, vêem-se as imagens virtuais em vias de atualização,
vê-se os circuitos de partículas virtuais e o objeto atual passando para esses circuitos. Quer dizer, eu cesso de ver isto no espaço objetivo e passo a ver. É o que acontece quando eu vejo um quadro. Se eu não percebo nada, nunca fui, não tenho a percepção minimamente educada para ver um quadro, sei lá, de Kandinsky ou de sei lá. Eu não vejo nada, vejo uns quadrados e umas coisas assim, vejo uma imagem trivial. Não vejo circuitos, não vejo o além de que fala Fernando Pessoa num outro texto, desse objeto. Não é? Mas a percepção, se ela se torna artística, então aquilo que era aparentemente situado no espaço objetivo, que seja de 2 ou 3 dimensões, passa para outro estado, que possivelmente não é de dimensões nenhuma. Isto significa que o invisível, fenomenológico, digamos, passa a ser visível. Na percepção artística vêem-se as imagens virtuais em vias de atualização. Vê-se o nevoeiro das emoções de efêmeros virtuais incorporais que não estão nem nesse espaço, nem neste tempo empíricos. Quereis dizer que o virtual é visto, é um visível como afinal uma coisa empírica? Acabamos de o negar. No entanto, o que a visão produzida na construção do poema e introduzida no leitor ou observador da obra artística cria de particular é uma espécie de experiência inconsciente. Whitehead refere-se já a uma non-conscious experience, dando como exemplos os 2 ou 3 segundos imediatos que passam a partir do presente e que são inconscientes, e que é uma experiência. Mas muitos outros exemplos são do mesmo tipo. A experiência do peso do nosso corpo quando andamos e não somos nem obesos nem anoréticos. A experiência da equivocidade na relação com outrem, de que não conhecemos o interior. A experiência da ilimitação do espaço do nosso corpo. Ou da inconsciência da nossa pele como limite, quando não há contacto externo. Tudo isso são experiências inconscientes. E são experiências. E isto é paradoxal, porque quando se fala de experiência, supõe-se um sujeito e uma consciência, como mostra a fenomenologia. Ora, nós aqui temos uma experiência sem sujeito e sem consciência. No entanto, a experiência dir-se-á que se trata de experiências de não experiências e, portanto, de ausência de experiência. No entanto, quando se experiencia o seu avesso, que nos revela que não vivemos a pele como limite, por exemplo, descobrimos que o não viver a pele como limite é um virtual real do corpo, tão essencial que sem essa não experiência não teríamos a experiência do espaço empírico composto de partes extra partes. Não é, pois, uma ausência de experiência, pois é com a sua não consciência que existimos. Se considerarmos todo o virtual não consciente ou inconsciente, somos levados a afirmar que ele interfere, corta, esburaca constantemente e constantemente suporta e dá consistência à experiência consciente. Não é só indiretamente por ecos, ressonâncias, pré-sentimentos, intuições, pequenas percepções ou catástrofes que se nos anuncia ou indica essa experiência inconsciente. É diretamente na recepção ou emissão de forças, faltam 10 minutos, certo? Que acompanham as imagens virtuais. Em qualquer situação que estejamos, e por mais que nos fechemos na pura consciência de nós, há sempre um não consciente, não conhecido, não visível, não pensável, que é a condição do ser consciente e que se dá à consciência por se não dá. Que nos dá a ver o objeto de arte. Todo o virtual, não visível, não consciente,
as trocas entre virtual e atual e os seus trajetos na paisagem. Vê-se tudo isto porque a visão prolonga o visto atual no virtual de que se atualiza. É o duplo processo de atualização e cristalização no plano de imanência que a percepção artística nos oferece. Percepção só possível através da experiência não consciente do virtual, porque a visão artística que nos dá a impulsão total do objeto, a sua vida, contém nela mesma, no seu próprio tónus, as forças inconscientes que cortam e suportam a sua força consciente de ver e de vir. Paro aqui, haveria que responder àquela pergunta muito importante: porquê uma visão? O que é que uma visão nos dá de diferente do visto simples? O que é que a visão vê a mais do visto? E como é que se pode pensar com visões? O artista pensa com visões, o grande artista. O que é que se vê na visão? Deixo isto por